Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, logo no começo das Sagradas Escrituras. 1 Samuel, capítulo 2, vamos ler apenas um versículo. O versículo 35. Amém? Qual que é o tema da mensagem de hoje? Crentes leais, não é isso? Todos encontraram? E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará diante do meu ungido. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. A palavra de Deus diz que ele levantará um sacerdote fiel, um homem e uma mulher fiel, um sacerdote, uma sacerdotisa fiel, uma família fiel. Hoje o Senhor, com a sua palavra que edifica, com a sua palavra que liberta e que cura, Ele vai levantar a sua família como uma família sacerdotal e fiel. Diga: Senhor, ministre sobre o meu coração, me separe, me prepare, me unja como um escolhido, um sacerdote fiel, uma família sacerdotal. Amém. Podeis tomar assento. Pergunta: pastor, por que Deus vai me levantar como um sacerdote fiel? É uma boa pergunta, não é? Por que Deus vai me levantar? Por que Deus vai te edificar como um sacerdote, uma sacerdotisa? Por que Deus vai levantar famílias sacerdotais neste lugar? Quando nós olhamos o texto de 1 Samuel, lemos apenas o versículo 35, mas o subtema deste capítulo, no versículo 27, diz: profecia contra a casa de Eli. Diga: é uma profecia contra a casa de Eli. Sabemos que Eli é um sacerdote fraco, é um sacerdote que não corrige a sua família, não ensina aos seus filhos. E os seus filhos foram crescendo na igreja. Os seus filhos foram crescendo dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Mas eles eram filhos de Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas Eli era um sacerdote desleixado. Era um sacerdote que não dava atenção à sua casa, à sua família. Era um sacerdote que via os seus filhos fazerem o mal e não corrigia os seus filhos. A pior coisa que tem para um pai e para uma mãe é ver o seu filho fazendo algo errado e não corrigir o seu filho. E Eli é este sacerdote, um sacerdote que foi chamado, que foi separado, que foi capacitado, que foi ungido. Ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote. Ele cuida da casa de Deus, ele cuida das coisas de Deus. Mas os seus filhos fazem coisas terríveis. Seus filhos fazem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E ele não corrige os seus filhos. E por causa disso, Deus usa Samuel e dá um decreto, uma palavra profética contra a casa de Eli. E a palavra é terrível, dizendo que Eli não seria mais sacerdote. Eli não seria mais sacerdote. E para que ele soubesse que Deus estava falando com ele, Deus dá um sinal dizendo: olha, em um único dia você vai perder 2 filhos na guerra. 2 filhos seus
vão morrer no mesmo dia, e nunca mais os homens da sua casa terão idade avançada, e caso algum deles escape da espada e da morte, e ultrapasse as idades, os anos, eles serão pedintes, eles serão miseráveis. É uma palavra dura, não é? É uma palavra profética contra um sacerdote e uma família, muito dura, muito difícil de se ouvir, mas Deus fala, por intermédio da boca de Samuel, ao sumo sacerdote, liberando uma palavra profética: você não é mais o meu homem, você não é mais um homem de Deus, você não é mais o meu sacerdote. A sua casa vai ser destruída, porque fizeram coisas abomináveis, coisas terríveis contra a minha casa. E para que você saiba, 2 filhos vão morrer no mesmo dia, e os seus filhos não alcançarão a idade avançada, e caso algum deles alcance, serão pedintes. Eles irão de igreja em igreja, pedindo um pedaço de pão, mas eles não terão. E depois que Deus dá essa palavra profética contra Eli e a sua casa, observe que Eli era muito bom. Eli era um homem de Deus, era um homem muito bom. Ele não cometeu nenhum pecado. Quem cometeu os pecados foram os seus filhos. A única coisa que Deus tinha contra Eli é que ele não corrigiu os seus filhos. Há muitos pais que são bons, há muitos pais que estão na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas é necessário que você ensine os seus filhos, que você corrija os seus filhos. E Deus dá esse decreto, esta palavra profética contra Eli e a sua casa. Só que em seguida Deus fala: eu vou levantar outro no lugar, eu vou levantar agora um sacerdote fiel. Diga: o Senhor está me levantando. E como lemos no versículo 35, diz: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, sempre diante do Senhor. É um novo tempo. O Senhor está levantando novas pessoas, sacerdotes, sacerdotisas, que vão ser homens e mulheres de Deus nas suas casas, nos seus trabalhos. Homens e mulheres que vão ter uma casa firme, em que os filhos vão ser ensinados, vão ser corrigidos, onde os seus filhos vão crescer debaixo do temor de Deus. Uma casa firme, e em que eles sempre estarão diante do ungido do Senhor, diante de Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre crentes leais. Diga: o Senhor está falando comigo hoje. Amém? Quantos lembram da última mensagem? Que era sobre... sinais de vaidade e deslealdade. Lembram desse? Sinais, digam comigo: sinais de vaidade e deslealdade. E passamos 37 pontos, 37 sinais que mostram a vaidade e a deslealdade. Lembram? Eu lembro que quando eu peguei este estudo há 12 anos atrás, eu ficava olhando e, como a maioria do rosto de vocês na semana passada, assim: meu Deus, mas eu tenho esse sinal, mas eu tenho esse sinal. E quando eu terminei, há 12, 10 anos atrás, eu falei: eu tenho todos esses sinais. Pergunta: por quê, pastor? Porque a vaidade é a porção de Lúcifer e do inferno que existe dentro de nós. E a simplicidade
é a porção do Espírito de Deus que temos dentro de nós. E nós só vamos tirando as trevas, nós só vamos entrando num processo de mudança e de transformação quando conhecemos a palavra, quando sabemos quais são as atitudes e os frutos. Por isso, há 12 anos atrás, quando eu olhei esta lista de 37 sinais, eu tenho praticamente todos estes sinais, mas eu fui trabalhando ano após ano. Por isso que todo ano eu me debruço sobre este material, e cada ano eu olho que aquela lista vai diminuindo na minha vida. Eu ainda tenho sinais de deslealdade, e eu estou buscando diminuir eles. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, eu tinha os 37. No outro ano eu estava com 26. No outro ano eu fui baixando para 22. Um processo de mudança contínuo, até chegar um momento, desejo eu e busco isso, em que eu não tenha nenhum sinal de deslealdade. Quantos estão entendendo? Quantos estão nesse processo? E hoje nós vamos falar sobre um crente leal. E nós vamos ver alguns sinais, algumas atitudes que mostram que eu sou um crente simples e leal. E pode ser hoje que você olhe para esta lista, que é bem menor, e você olha e fala assim: puxa, desta lista eu só tenho 4. Eu só tenho 4 características. Eu só tenho 4 sinais de simplicidade e de lealdade. Mas que você entre no mesmo processo. Que este ano você tenha 3 ou 4, mas que o ano que vem você tenha 7. No outro você tenha 12. Até chegar o ponto em que você tenha todos os sinais de simplicidade e de lealdade na sua vida. Eu não tenho todos os sinais. Eu não tenho ainda todos eles. Mas eu estou buscando ano após ano adquirir e colocá-los em prática. Por isso, o primeiro sinal de um assistente, de um crente, de um pastor, de um filho, de um trabalhador, de um adorador, o primeiro sinal de simplicidade e lealdade, refira-se ao seu pai, ao seu professor, ao seu mentor, ao seu discipulador, ao seu pastor, ao seu patrão, às autoridades políticas. Se refira a Deus frequentemente e sob uma luz favorável. Então tá sempre falando das autoridades sobre uma luz favorável. O seu pai tem alguns pontos bons. A sua mãe tem alguns pontos bons. Até o pastor Marcos tem alguns pontos bons. E você deve se referir a eles sempre pelo ponto bom. Isso não vai mudar o seu pai. Isso não vai mudar o pastor Marcos. Mas isso muda o meu interior. Isso muda o meu caráter. Isso muda a porção de inveja, de Lúcifer e do inferno que habita dentro de nós. Isso muda a porção de simplicidade, de lealdade, do Espírito de Deus que habita em mim. Refira-se ao seu pastor frequentemente e sobre uma luz favorável. O segundo, 2, use citações. Eu vou estar sempre me referindo a mim, mas você sabe que toda vez que eu falar o líder, o cabeça, o pastor, você sabe que é o seu pai, que é o seu professor, que é o seu mentor, que é o seu discipulador, que é o seu pastor, a sua pastora, que é o seu patrão, as autoridades que estão sobre nós. Amém? E eu vou dando alguns exemplos para ilustrar. Então, ponto 2. Use citações de seu pastor tão frequentemente quanto possível. Vou dar um exemplo aqui. O apóstolo ministrou o culto da virada.
E o que eu vou fazer? Se eu sou, e se eu estou buscando ser um crente leal, eu vou viver esta palavra. Eu vou transmitir esta palavra. Então eu vou olhar para o apóstolo Gerson sobre uma luz favorável. E eu vou sempre usar com frequência algumas citações. Como o apóstolo Gerson tem ministrado, nós estamos no ano de Esther. Deus vai levantar governadores neste lugar. Isso eu não vou fazer somente quando eu estou no púlpito. Eu faço quando eu estou conversando com as pessoas. Vem alguém e fala: olha, o ano vai ser terrível. Vai ser terrível para muitas pessoas, mas também vai ser bom para muitas pessoas. Olha, o apóstolo ministrou uma palavra sobre a minha vida, que este é o ano de Esther, que é o ano de governar. Isso você faz na igreja, você faz na sua casa, você faz no seu trabalho. Ponto 3. Admire seu pastor genuinamente e elogie-o. Quantos gostam de elogio? O elogio tem dois pesos. Quando ele é feito por um bajulador, corrompe o coração. Quando ele é feito com um coração verdadeiro, ele edifica. Por isso, nós sabemos que há pessoas que elogiam, e é um elogio falso. É um elogio para que venhamos a nos encher de vaidade, para que venhamos nos corromper. Mas também há elogios que alegram, que edificam. Seu pai pode ter todos os problemas, mas com certeza ele deve sair de manhã para trabalhar e deve dar duro para trazer o pão de cada dia. Por isso, olhe para o seu pai, olhe para o seu tio, olhe para o seu avô, para a sua avó, de uma forma frequente, sobre uma luz favorável e usando citações. Admire seu pai genuinamente e elogie-o. Todos sabem que ser professor no Brasil não tem sido fácil. Mas se você olhar para o seu professor sobre uma luz favorável, se você usar citações que ele tem ensinado em aula, se você elogiá-lo, pode ter certeza que muitas vezes a recompensa maior não vem de um salário alto, mas vem da gratidão, vem de um elogio. Ponto 4. Apresente seu pastor de forma entusiasmática e faça comentários positivos ou elogiosos sobre tudo o que ele pregou. Sabe, eu vou entrar aqui na parte do pastor, apesar de, quero que você abra bem a mente para que você entenda esse princípio num contexto geral da sua vida. Não é para você viver de forma hipócrita dentro da igreja, com o seu pastor, com a sua pastora, mas é para você viver no seu dia a dia, com o seu pai, na sua sala de aula, com o seu professor, no seu trabalho, com o seu chefe. O que falam dos chefes? O meu chefe, ser chefe é vida boa, ser patrão, não vejo a hora de ser patrão. Mas daí quando a gente vê que não é tão simples assim não. E aí a gente se arrepende do tempo que a gente falava mal do patrão. E até mesmo porque a Bíblia nos ensina a abençoar os patrões, abençoar e orar por todos os líderes. Mas quando a gente não tem discernimento e a gente tem mais a porção de inveja de Lúcifer e do inferno, a gente sempre olha para o nosso patrão sobre uma luz desfavorável. Eu estou aqui trabalhando e dando duro, e o patrão que ganha todo o dinheiro. Dificilmente nós usamos uma citação. Quantas pessoas entraram num emprego e não sabiam nada, mas aprenderam a vender, aprenderam a produzir algo, possuem uma profissão, mas eles não usam uma citação. Aprendi com o meu patrão, aprendi
neste trabalho eu adquiri experiência. Nós sempre olhamos o lado negativo, sobre uma luz desfavorável, nunca usamos uma citação, nunca elogiamos e agradecemos. Por isso o quarto ponto, apresente seu pai, seu professor, seu pastor, de uma forma entusiasmática, e faça comentários positivos, ou elogiosos sobre tudo que ele pregou, sobre o que ele ensinou, sobre o sacrifício que ele está fazendo por você. Ponto 5, anuncie a visita ou chegada de seu pastor com entusiasmo. Os que são casados, vou dar um exemplo aqui, os que são casados, nós vamos visitar o meu pai, nós vamos lá com toda a família, eu vou visitar meu pai, vocês vão visitar os seus avós, então faça dessa visita algo especial, faça disso de uma forma entusiasmada, prepare os seus filhos para irem visitar, ou receberem a visita do seu pai, de uma forma especial, que quando o seu pai e a sua mãe, ou uma autoridade entrar na sua casa, ele sinta que o ambiente foi preparado, que vocês estão alegres em recebê-lo, que você instruiu os seus filhos para pedir a bênção, para não subir no sofá de sapato, sabe? Diga atitudes. Nós conhecemos uma pessoa simples e uma pessoa leal, um crente de verdade pelas atitudes, é os frutos. Anuncie a visita ou chegada de seu pastor com entusiasmo. Sabe, às vezes eu vou pregar em outras igrejas, ou ministrar em casas, e a primeira coisa que eu observo é como o ministro ou como o pastor anunciou aquela reunião. Como é que ele preparou o ambiente? Como é que ele anunciou? Ele preparou o ambiente, ele anunciou. Alguém já viu o apóstolo Gerson chegar aqui de surpresa? Já aconteceu, do apóstolo Gerson chegar aqui de surpresa. Mas sempre eu procuro anunciar para a igreja: olha, o apóstolo Gerson vai estar aqui tal dia, vai ser uma reunião especial, venha com o coração aberto, venha para receber a palavra, traga os seus familiares. Eu não sempre apresento o apóstolo Gerson de uma forma favorável. A mesma coisa, você é gerente de um setor da fábrica, o chefe naquele dia vai visitar o setor. Ao invés de você falar: olha, amanhã vamos tomar cuidado, porque o chefe vai estar aqui, ele está sempre de mau humor, vai que ele pense em demitir e cortar alguns gastos, então venha direito, tome cuidado. Apresenta e prepara um ambiente com medo, colocando medo, separando o chefe das pessoas. Agora tem outro que chega e fala: olha, nosso chefe vai estar aqui amanhã, vai ser um dia especial, ele vai estar supervisionando, ele vai estar vendo no que podemos melhorar, por isso esteja com a mente aberta, traga um caderno para anotar as instruções que o gerente vai passar. Estão entendendo a diferença? Tem gente que vai... Não sei se eu falo. Tá bom, vou falar. Já que vocês pediram, eu vou falar. Está se trocando. Onde você vai? Vou lá na igreja, né? Adorar a Deus, né? Né? E tem pessoas que falam assim: eu vou até a igreja adorar ao Senhor. A palavra diz que é o melhor lugar para estar. Eu sei que o sofá é confortável. Eu sei que hoje você vai assistir o jogo de futebol. Mas a palavra diz que é o melhor lugar para estar. Você não quer ir comigo? É diferente de você se trocar. É diferente de você responder. O vaidoso sai: tô indo, né? Porque se não é eu aqui nessa casa orar ao Senhor, já tinha todo mundo sido consumido aqui. O vaidoso sai de casa assim, religioso, vaidoso, cheio da porção de vaidade, de Lúcifer e do inferno.
E aí quem vai querer ir com você? Quem vai querer frequentar a reunião com você? Agora se você fala não, olha, eu acho, não sei se eu te esqueci de falar, mas hoje tem reunião especial. O apóstolo vai estar lá, vai começar uma campanha, então é diferente. 6. Não se torne um receptor de reclamações. Não conheço ninguém, eu não conheço nenhum cristão de verdade, que tenha o coração simples e leal, que se torne um receptor de reclamações. Sabe, as coisas atraem aquilo que nós temos, atraem aquilo que está dentro de nós, é como um imã. Uma pessoa que atrai pessoas que só reclamam, pessoas que só murmuram, é porque tem uma força negativa dentro delas. E um cristão de verdade, ele não aceita a murmuração, ele não aceita a reclamação. Está lá fazendo o trabalho no serviço, e todo mundo procura aquela pessoa para falar mal do patrão. Todo mundo procura aquela pessoa para preparar e organizar uma greve. Não é porque ele fala bem, mas é porque tem um espírito de infidelidade. Aonde que aconteceu a primeira rebeldia? Quem fez o primeiro sindicato contra os patrões? Diga, Lúcifer. Lá no céu, ele juntou uns anjos e falou: Deus está recebendo demais. Ele está recebendo muita adoração. Ele é um patrão muito ruim. E lá no céu, Lúcifer fez e reuniu. Ele atraiu para si todos aqueles que reclamavam e murmuravam, e fez uma rebelião. Agora, o simples e o leal, ele não aceita, ele não anda. Ele fala: olha, vamos trabalhar ao invés de reclamar? Porque trabalhar garante o meu salário, reclamar só vai piorar. Ele não aceita alguém reclamando. Ele não aceita que o irmão chega: de novo o pai chegou atrasado, hein? Ele não aceita alguém do seu lado reclamando, murmurando. Ele não se torna um ouvinte daqueles que reclamam e daqueles que murmuram. Quantos querem ser simples e leais? Quantos querem ter a porção do Espírito de Deus dentro de você? Então nós precisamos ter os sinais. Não aceite. Às vezes eu olho lá no Facebook, pessoa só reclama. Final do ano, agora vem todos os falsos me cumprimentar. Ai, ninguém falou comigo o ano todo, agora no final do ano vem dar tapinha nas minhas costas. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todos me abandonaram. Eu já tiro já. Já vou lá e tiro, já bloqueio. Porque eu, na minha vida pessoal, na minha vida física, na minha vida virtual, e hoje nós vivemos muito mais no virtual, compramos no virtual, vivemos no virtual, nos relacionamos no virtual, e tem muita gente fazendo amor no virtual. Estamos mais vivendo no virtual do que no real. Então eu não aceito fofoqueiros, murmuradores na minha vida, nem real e nem na vida virtual, porque é um sinal de deslealdade. E quando nos tornamos um receptor, vamos ter problemas. Diga: não se torne um receptor de reclamações. 7. Você deve encontrar desculpas genuínas para qualquer lapso no cabeça. Eu não sei se você percebeu, mas na última reunião da campanha dos Heróis da Fé, o apóstolo já chegou em cima da hora. Porque eu não vou dizer que ele chegou atrasado. Ele chegou em cima da hora. Mas eu não subi aqui em cima do púlpito e falei: o apóstolo ainda não chegou, então vamos começar o culto.
Então tem problemas que a gente não precisa ficar passando. Tem pessoas que gostam de destacar e de colocar sobre uma luz desfavorável. 8. Sempre que o pastor não pode participar de um compromisso, você deve informar as partes envolvidas que ele tinha a intenção de estar presente, pessoalmente, mas não pôde fazê-lo por razões muito importantes. O pastor é como você também. O seu pai também é como você. O professor também é como você. E muitas vezes não conseguimos fazer tudo, ou fazer tudo aquilo que desejamos. E também nem temos que fazer tudo. Então, em alguns momentos, o pastor não está, por exemplo, se eu não me engano, no último faxinão que teve, eu não vim no faxinão. Eu não estive no faxinão. Se eu não me engano, desde que inaugurou a igreja aqui, foi o segundo faxinão que eu não estive. Eu avisei, falei, olha, vai ter o próximo faxinão e eu não vou estar presente. Eu quero que só a equipe trabalhe. E nesse daqui, eu marquei, reforcei, mandei mensagem para os obreiros, não sei o que lá. Só que aí à noite passei mal. Acordei muito mal, pior ainda. Aí eu mandei uma mensagem para um obreiro. E aí ele tem a escolha de falar de 2 jeitos. Pastor não veio. Sabe como que é pastor, né? Pelo que eu sei, ele passou mal aí, comeu muita pizza. Pastor não vem, come demais. Mas vamos fazer, porque só tem a gente aqui, né? Se a gente não fizer, ninguém faz. Ou ele pode chegar e dizer, olha, como já está tudo organizado, cada um já sabe a sua tarefa. O pastor tinha marcado, mas aconteceu um imprevisto muito sério, de última hora. Remédio não deu jeito, então vamos fazer o melhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar para o nosso patrão, como se estivéssemos trabalhando para Deus. Hoje você saiu para trabalhar, na casa de alguém, em uma loja, em um trabalho. Você foi para lá, com isso em mente, eu estou indo trabalhar para Deus. Ou você foi assim, lá vou eu para aquela porcaria de serviço de novo, que paga aquela mixaria, e que tem aquele patrão, aquele chefe folgado. Porque tudo isso que nós falamos de Deus. O que nós falamos do trabalho, do salário e do patrão, a Bíblia diz que nós estamos falando de Deus. Então uma pessoa, um crente de verdade, ele não vai olhar e fazer comentários ruins. Sempre que o pastor não puder participar de um compromisso, você deve informar as partes envolvidas que ele tinha a intenção de estar presente, pessoalmente, mas não pôde fazê-lo por razões muito importantes. 9. Sempre lembre a igreja de que você não é o pastor principal. Eu acho que toda reunião eu lembro vocês disso, né? Eu só quero te lembrar que não é para você ficar me avaliando, não. Avalia você, hein, gente? Porque eu estou falando bastante agora de pastor, mas o pastor faz, o pastor não faz. Não se esqueça que cada um tem que avaliar a si mesmo. Eu estou há 12 anos lutando para que eu tenha todos esses sinais. Não perca o foco. O foco não é o seu pastor. O foco não é a sua esposa. O foco é você. Sabe por que eu estou pregando essas mensagens de lealdade e deslealdade? Não é por causa de você, não. É por minha causa. Não é por causa de você, por causa de alguém que saiu, de alguém que está voltando. É por minha causa, porque eu não quero ser um discípulo ungido, que tem poder e autoridade, expulsa demônios, mas é um Judas. E eu espero que você também não queira ser. Porque se Jesus teve um traidor, é normal em uma família ter um traidor. É normal em uma igreja
ter um traidor. Então eu estou ministrando esta série de mensagens de lealdade e deslealdade, simplicidade e vaidade, sinais, estratégias, é principalmente para mim. Se com aquilo que eu estou aprendendo e que eu tenho buscado colocar em prática há 12 anos, te ajudar, eu vou ficar muito feliz. E eu posso te garantir que me ajudou muito estes 12 anos. E eu tenho diminuído bastante os sinais de deslealdade e tenho assimilado um estilo de vida de simplicidade e lealdade. Você pode achar, puxa, mas o pastor é ruim, mas você não conheceu ele há 10 anos atrás. Eu tenho buscado mudar a cada ano. 9, sempre lembre a congregação que você não é o pastor principal. Eu sou o pastor local. Nós temos um pastor, o apóstolo Gerson, que é o pastor da igreja Fonte de Vida. Lá em São Mateus, tem um pastor local. O pastor Paulo e a pastora Regina, que são pastores locais, que ajudam o apóstolo Gerson naquele lugar. E assim, no IVA com o pastor José e a pastora Cris. Por isso, eu sou um pastor local e nós temos um apóstolo. E eu acho que eu sempre anuncio. É difícil você ouvir uma mensagem minha que eu não falo como um apóstolo falou, como um apóstolo ensinou. Dificilmente você conversando comigo, você não vai ouvir eu colocando o meu pastor, o nosso apóstolo, sobre uma luz favorável, falando citações frequentes que ele me ensinou, elogiando ele de forma genuína e colocando esses tópicos em prática. 10. Um bom cristão conta para a sua congregação de admiradores, onde ele aprendeu tudo o que sabe. Tem pessoas que parece que nasceram sabendo. Tem um versículo muito interessante que a palavra diz que vai dar um conselho novo. Mas ele diz, olha, eu vou te dar um conselho novo. Eu vou te dar uma estratégia nova. Mas não diga que você já conhecia, porque você não conhecia. Porque tem pessoas que elas vêm para a igreja, ouvem a palavra e elas saem como, isso eu já sabia. Isso eu já sei. O que você está aprendendo, no mínimo, temos que ter o respeito de dizer com quem estamos aprendendo. 12. Esteja genuinamente feliz com a promoção de seu pastor. Sabe, às vezes tem alguém no nosso grupo, lá do trabalho, que ele foi promovido a gerente. Ou então o nosso gerente foi promovido a um cargo maior. E ao invés de nós ficarmos felizes, nós ficamos tristes. Ficamos muitas vezes com um sentimento estranho, que parece com inveja, mas não é inveja. Porque crente não tem inveja, né? Mas parece inveja. Um sentimento estranho, a gente fica meio mal. As pessoas perguntam, está acontecendo alguma coisa? Não, só estou meio estranho. Você está com inveja? Não. Sabe, às vezes, um crente simples e leal fica feliz quando o outro cresce, quando o outro é abençoado, quando o outro recebe uma bênção, quando o irmão é promovido, quando na escola alguém tira uma nota maior, é elogiado. Esteja genuinamente feliz com a promoção dos outros. 13. Assegure-se de que tudo está bem com o seu líder. Me fala uma coisa, se o seu patrão estiver ruim, o que acontece com o seu emprego? Vamos supor que a dona da casa, ou a loja, ou a empresa, não esteja bem. A gente acha,
Na época que as coisas estão bem, ele fala assim: se ele se der mal, o problema é dele, eu arrumo outro emprego. Mas a gente está numa fase, eu vim falando já 1 ano atrás, eu falei há 1 ano atrás, falei: olha, não brinquem no trabalho que vocês estão, nós vamos entrar numa crise, muita gente vai ser mandada embora, não mude de emprego. Eu comecei a ministrar 1 a 2 semanas, em menos de 2, 3 semanas, veio 3 pessoas e disseram para mim: eu pedi a conta, pastor. Eu falei: meu Deus, você não estava nas últimas reuniões? Você não está vendo a crise que vai vir? Você é um pai de família, você sustenta a sua casa, como é que você perde a conta? Porque eu não gostava do meu patrão, porque lá tinha uma pessoa fofoqueira falando mal de mim. Assegure-se de que tudo está bem com o seu líder. 14, esteja genuinamente empolgado com a chegada e o envolvimento de seu pastor em qualquer atividade. Honre a esposa de seu pastor também, ministre a ela e lhe dê presentes. A pastora gostou agora, né? Sabe, vou te falar uma coisa, como a gente está nesse ramo, nessa área, e lidar com pessoas não é fácil, e você tem que sempre estar atento sobre os sinais que você tem, sobre que estilo de vida você está criando, e as pessoas que estão ao seu redor, porque tem pessoas que são, você sabe disso, em todo lugar existem pessoas falsas, hipócritas, pessoas que sorriem para você, mas nas suas costas falam mal de você. Pessoas que você ajuda, pessoas que você abençoa, pessoas que receberam várias vezes cesta básica, remédio. Você sabe disso, em todas as áreas. Tem hora que você olha para a pessoa e fala assim: se alguém me falar alguma coisa contra essa pessoa, eu não acredito, porque na sua frente ela é tão falsa. E a principal característica do diabo é ser mentiroso, é ser falso, se fingir de anjo de luz. Uma pessoa mau caráter, ela tem a habilidade de fingir um bom caráter na sua frente. E aí sabe qual é a estratégia que eu uso? Eu fico observando como é que tratam a minha esposa, porque ela é carne da minha carne. Da forma que tratam a minha esposa, é a forma verdadeira que vão me tratar. A forma que nós tratamos a mulher do nosso patrão, é a forma verdadeira que tratamos o nosso patrão. Porque pode ser que na frente o nosso patrão isso, o nosso patrão aquilo, obrigado pelo trabalho, eu estou aprendendo muito, mas pelas costas é diferente. Então um dos filtros que Deus colocou no meu coração como uma revelação é: olha como tratam a sua esposa, porque é a forma que estão te tratando você pelas costas. É como se a minha esposa fosse as minhas costas. Tem gente que vem, me abraça: obrigado pastor, Deus falou muito comigo hoje. Aí eu vejo passando assim, na frente da pastora, passa, nem olha. Aí eu falo, vou tirar a prova. Eu falo: cara, estou tão feliz com essa pessoa. Essa pessoa veio, me abraçou, agradeceu a Deus, falou que Deus falou muito com ela. Ela te cumprimentou? Não, passou pelo meu lado e nem olhou na minha cara. Então eu sei que é falso. Eu sei que é mentira. E a mesma coisa com você. Porque às vezes te tratam bem, ganham o seu coração, mas pelas costas é diferente. Por isso aqui está ensinando que uma pessoa simples e leal vai honrar o companheiro, a companheira do líder. Tem filhos que só honram a mãe e desonram o pai, e a mãe fica feliz: não, mas ele me honra. Não, não honra você não, só vai esperando, porque sua vez vai chegar. Então são sinais que nós temos que estar atentos. E por que eu olho isso? Porque assim, a tendência nossa, natural, é da vaidade, da deslealdade, é tratar o apóstolo muito bem, mas tratar a sua esposa
muito mal. Tanto é que mulher de pastor não tem nem nome, né? Filho de pastor não tem nem nome. Ainda a pastora Maria Duarte, ela falou: qual era o nome da primeira mulher de Abrão? Qual era o nome da segunda mulher de Abraão? Ninguém sabia o nome. Falei assim: então eu sou essa. Mas eu estou aqui porque Deus me enviou. Eu estou aqui porque há uma missão, há um propósito. Eu estou aqui para servir o homem de Deus. Eu estou aqui para ser companheira, para ser pastora. Mas muitas vezes nós honramos só o apóstolo e não honramos a pastora. Eu já vi tanta gente no final do ano faz uma vaquinha e aí compra um presente para o apóstolo. Aí a pastora está do lado assim. E aí, legal, terno, pastor. Bonito terno, legal terno. Gostou, bem? Gostei, ficou bom em você, ela tem bom gosto. Quando nós somos verdadeiros e sinceros, tratamos com equilíbrio. Tratamos de uma forma igual. 16. Considere sua associação com o seu cabeça, com o seu líder, uma experiência de aprendizado. Toda vez que você está junto com o seu pai, com o seu patrão, com o seu pastor, com uma autoridade, associe este momento como uma experiência de aprendizado. Quantos não gostariam de estar do lado do Silvio Santos hoje, só ouvindo o que ele fala, para aprender? Agora, sabe quanto ele cobra uma palestra de 1 hora? 30 mil, 50 mil, 80 mil. Agora tem pessoas que estão do lado dele todos os dias. E tem pessoas que traíram ele. Sabe por que o banco dele há 2, 3 anos atrás entrou em falência? Porque as próprias pessoas da família dele traíram, enganaram e roubaram. Às vezes nós estamos do lado de uma pessoa que Deus está usando para nos abençoar, um pai para dar experiência, nem que seja para dizer: filho, não vá por esse caminho, eu já fui. Então aproveite o momento que você está com o seu pai, e tenha deste momento um momento de alegria, de prazer, de aprendizado. 17, aqui fala sobre o material da igreja. Adquira as fitas e o material do seu pastor. Sabe, eu leio livros de outros pastores, de outras igrejas, leio, mas o material que eu leio é a Bíblia. O material que eu mais uso é o material que o meu apóstolo tem. Livros, livretos, CDs, DVDs, várias mensagens no YouTube. Então, use isso, absorva isso. Às vezes você tem tanta comida boa, tem tanta palavra boa, tem tanta campanha boa, e ao invés de você se alimentar direito, e se alimentar da palavra de Deus, que como diz que ele comeu o livrinho, e era um pouco amargo, e depois doce, aí a gente come tanta besteira, tanto lixo, e a gente tem tanto material, tanta coisa boa. Tantas pessoas vão e compram um livro e dão um livro de presente. Você tem condições de presentear com os livros da igreja, mas aí a gente valoriza os outros, a gente valoriza o material do outro, e a gente vai comendo muito lixo, muita filosofia, muita ciência. 18, em suas pregações, em suas mensagens, em suas conversas, não hesite em se referir ao seu pastor como um exemplo, uma pessoa bem-sucedida. 19, siga o curso das decisões e políticas feitas pelo cabeça. Faça isso embora você tenha uma opinião diferente. A igreja, ela tem a sua organização e tem que viver os seus princípios, os princípios bíblicos de Deus, e ela precisa tomar direções. Como eu falei, a nossa igreja é um estilo diferente. A nossa igreja não tem aquele monte de gente cantando. É uma direção que Deus colocou no coração do apóstolo e que nós vamos seguindo. O apóstolo falou assim: eu quero reuniões simples, o importante é a palavra, eu quero 2, 3 louvores no máximo, palavra, porque é palavra que liberta, é palavra que cura. Então o apóstolo,
guiado por Deus, tomou essa decisão. Nós não somos como as outras, nada contra. Mas nós temos esta política. E aí não adianta o apóstolo tomar essa decisão e eu seguir em outra linha. O apóstolo fala, olha, é 2, 3 louvores e palavra, é ensinamento, ensina o povo. Porque o povo sofre por falta de conhecimento. E aí eu fazer de cada reunião um show de calouros. Sobe irmão, desce irmão, sobe irmão, desce irmão, sobe grupo, desce grupo. Não adianta o apóstolo tomar uma decisão e nós irmos para outra. Não adianta o apóstolo tomar uma decisão, os pastores tomarem uma decisão e irem junto e você querer ir para outra. É legal, eu gosto das igrejas que cantam bastante. Mas essa não é a direção que Deus deu. Então uma pessoa que é um crente simples e leal, ele vai acatar. Ah, pastor, mas eu gosto muito de música. Amém. Por isso que tem 3 músicas. Porque eu também gosto de música. Ah, mas não pode ter 20, pastor. Eu fui numa igreja, teve 20 músicas. Teve 2 horas de adoração. Não, aqui não. Por mais que você não goste. Porque tem pastores que gostam muito de cantar. E quando o apóstolo trouxe essa direção, eles falaram, puxa, mas vai dar certo, apóstolo. Será que vai ser bom? O apóstolo falou assim, a direção é essa. O caminho é esse. É nesse caminho que eu estou indo. Eu preciso saber se você está junto caminhando para isso ou não. Porque não adianta eu ir para um lado e você ir para o outro. Então é seguir na mesma linha. Vou dar um exemplo mais firme aqui. Se você ficar na porta, toda vez que eu estou na porta, não tem uma reunião antes de começar que vem alguém me pedir dinheiro. Que venha me pedir dinheiro para comprar não sei o quê, para comprar gás, para comprar remédio, para comprar comida. Eu não posso ficar na porta antes da reunião começar 30 minutos, porque todo dia tem alguém que vem me pedir alguma coisa. A pessoa chega, não quer nem oração, já é estranho. A nossa política é essa. Você precisa de oração, você precisa de milagre, de bênçãos, oramos. Vem para a oração, porque o que nós temos, nós damos. Agora ouro e prata nós não temos. Ninguém vem na porta e diz, pastor, eu posso lavar o banheiro? Estou precisando. Ninguém. Então a nossa política é essa. 20. Um assistente não estabelece um grupo de comunhão particular em paralelo dentro da igreja sem o consentimento ou aprovação de seu pastor. Tem gente que começa a fazer reunião na casa. E aí da reunião da casa, divide a igreja, abre outra igreja. 21. Periodicamente organize surpresas agradáveis para o seu superior. 22. Quando o seu líder está saindo em viagem, você deve estar no aeroporto ou na estação para se despedir. Também é importante estar lá para dar-lhes as boas-vindas com alegria. Eu lembro que quando eu fui viajar para Israel, a pastora Carla ficou sozinha e cuidou da família, dos filhos pequenos e da loja. E, olha, a maioria nem pergunta assim, pastora, está tudo bem? 23, durante sessões de aconselhamento, você deve aprender a dar assistência apropriada. Por exemplo, o pastor está no meio de uma conversa, uma pessoa pede uma ajuda, pastor, eu não sei o que eu faço sobre isso. O pastor começa a trazer uma orientação, baseada no princípio bíblico, na palavra de Deus, olha, faz desse jeito. A pessoa que está do lado, ao invés dela chegar e falar para a pessoa, olha, você está ouvindo que o apóstolo, você está ouvindo o que o pastor está te falando? Faz isso desse jeito que vai dar certo. A pessoa que está do lado, se ela é um assistente, um crente leal, ela vai falar, olha, que o pastor está te falando, é palavra de Deus, é experiência. Você está ouvindo os conselhos? Pratica que você vai ser um bem-aventurado. Agora, um desleal, ele muda de assunto. Você está dando um conselho, ele vai dar outro. Você fala, olha, vira para a direita, ele vai falar, não, ó, sabe o que é? Eu já virei para a esquerda e deu certo. Demorou mais, mas deu certo. A palavra, às vezes as pessoas chegam, a palavra falou sobre tal assunto naquele dia. Você tem que aconselhar as pessoas em cima daquela palavra, porque é a palavra que veio sobre o apóstolo, veio sobre os pastores, está vindo sobre a igreja. A pessoa chega para você e diz, eu não sei o que eu faço.
eu falo assim, olha, eu estou ouvindo uma palavra que fala sobre santidade. A gente precisa ter mudança de vida. Ah, não sei o que eu faço no meu trabalho. Olha, o que eu tenho colocado em prática, sabe, é ficar longe de confusão, de problemas. O que eu tenho buscado para mim é uma mudança, uma diferença. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero viver uma vida boa e em santidade. Então você não precisa ficar catando palavra. Não. Se a sua mulher está precisando de uma orientação, de um conselho, é a palavra que está sendo liberada. Se o seu amigo está precisando de um conselho, é a palavra que você está ouvindo. Você não precisa inventar. É seguir a palavra. 24. Um assistente leal faz anotações nas reuniões enquanto o seu pastor sênior está falando ou ministrando. Fazer anotações. Anotar no seu bloco de notas aí no seu celular. Passar nas redes sociais. Então é fazer anotações. 25. Um assistente leal dá presentes ao seu pastor pessoalmente. 26. Um assistente leal protege seu pastor. Ele está preparado para defendê-lo de qualquer problema que possa advir de algum erro do seu pastor. Tem pessoas que vêm, com certeza, nesses 3 anos cometi erros. Nesses 3 anos tive problemas. Nestes 3 anos conheci muitas pessoas fiéis. E nesses 3 anos também conheci muitas pessoas infiéis, vaidosos, interesseiros, manipuladores. E há momentos em que somos atacados. Um crente de verdade, ele não vai ver o seu pastor sendo atacado e vai ficar quieto. Você não vai ver alguém atacando o seu pai e vai ficar quieto. Seu pai é um bêbado, mas é meu pai. Você está entendendo? Você está entendendo? Ele é um bêbado, mas é o meu pai. Você está entendendo bem, né? A mesma coisa em relação aos outros líderes. Mas o desleal fica quieto. O desleal. Por isso, diga: eu sou um crente leal. 27. Um bom assistente não é ignorante do fato de que seu pastor é humano e capaz de cometer erros. 28. Um bom assistente dá conselhos sábios. Um crente leal dá conselhos sábios ao seu pastor. Ele não o alimenta de elogios mentirosos e bajulação. O último, um crente simples e leal se contenta em ser um crente simples e leal. Eu andei com o apóstolo lado a lado por quase 14 anos. E eu era muito feliz por ser um discípulo que estava lado a lado. Por ser um discípulo e um membro da igreja que ele pastoreava. Eu sempre estive e fui muito feliz em ser um crente simples e leal. Nunca tive a pretensão de ser um pastor líder de igreja. Isso é culpa de Deus. Esteja feliz, esteja satisfeito, esteja realizado. Sabe, tira a infelicidade, a amargura. Parece Eva, está no paraíso. Deus fez o paraíso. Deus colocou um Adão no paraíso de Eva. Mas ela, em determinado momento, não está bom as coisas. Estou com algumas dúvidas. Vai, conversa com a serpente. Esses dias conversei com uma pessoa e falei: puxa, parece que quando você estava na igreja, tudo estava dando certo. Você tinha um emprego bom, você tinha um salário bom, você estava caminhando bem, você estava realizando, você estava avançando, conquistando, amadurecendo. Você saiu da igreja, em uma semana, acabou tudo. Quando você estava na igreja, parecia que você era feliz. Aí a pessoa falou assim: só parecia. Como é que uma pessoa não vai estar feliz
se está ouvindo a palavra de Deus, se está na casa de Deus, se Deus está abrindo portas, se tem um emprego, se tem um bom salário, se está crescendo, se tem um bom namorado, se as coisas estão acontecendo, se tem planos para o futuro. Parou de vir à casa de Deus, na outra semana a casa caiu. Às vezes as coisas estão tudo bem, mas a gente se sente tão mal. Às vezes tudo está certo, tudo está caminhando, mas a gente se sente estranho, se sente mal. Nós estamos indo para a reta final desse estudo. Pode ser que você nunca mais ouça sobre simplicidade e vaidade, sobre lealdade e deslealdade. Talvez você nunca mais ouça sobre a diferença de milagres e bênçãos. Ou pode ser que o ano que vem você ouça de novo. Pode ser que você a cada mês acompanhe o seu crescimento e amadurecimento. Mas você sabe que isso vai fazer toda a diferença. Por isso, busque crescer nessa lista. Ter todos os sinais de um crente simples e leal, feliz, satisfeito, realizado, abençoado. Uma pessoa que não se cala, que não foge, que não se esconde no meio das cadeiras. Uma pessoa que não ouve coisas indevidas e fica quieto. Pessoas que tomam atitude. Pessoas que vão para frente, que falam, que elogiam, que têm um coração grato. Pessoas que fazem a diferença. Peça para que Deus trabalhe o seu coração esse ano. As pessoas mudam de igreja porque se sentem mal. Não é porque as igrejas são más, mas é porque se sentem mal. Adão perdeu tudo que tinha e ele estava no paraíso. Isaac conquistou tudo e ele estava em um deserto. Não é a igreja, é você. Não é o seu pastor, é você. As pessoas vão falar de você, vão falar do seu pai, vão falar da sua família, vão falar do seu trabalho, dos seus pastores, vão falar da sua igreja, vão falar, mas a grande questão é você. A grande questão é a sua atitude. Se você está crescendo em simplicidade e lealdade, precisamos vencer a vaidade, a deslealdade. Precisamos arrancar do nosso coração, do nosso estilo de vida, deste hábito, desta cultura de vaidade, esta porção do inferno e de Lúcifer que nos engana. Que este seja um ano diferente para você. Se você está lutando com unhas e dentes para ser fiel no seu casamento, seja fiel no seu casamento, seja fiel no seu compromisso, seja fiel no trabalho que você está. É na crise, quando todos estão falando mal, é na crise, quando todos estão sendo prejudicados, que os simples e leais se tornam governadores. É quando ninguém sabe para onde vai, que o simples e leal tem um conselho, tem uma direção, uma revelação. Mantenha o seu coração simples, humilde. Vai buscando do Espírito de Deus a cada dia. Vai buscando esta mudança, essa transformação. Vai deixando a palavra te lavar. E deixe Jesus Cristo lavar os seus pés. Tenha parte com Ele. Ele foi fiel até a morte. A palavra diz que Ele aprendeu a ser fiel com os problemas, com as tentações, com as aflições, com as perseguições. Esta crise, este momento em que estamos vivendo, esta dificuldade, estas tentações,
Jesus aprendeu a ser fiel com elas. Hebreus fala sobre isso. E tudo que você está passando é Deus te ensinando a ser fiel. Se o seu patrão for infiel, como foi com José, e o colocou em uma prisão, ele foi infiel, mas José não. Se o seu esposo for infiel, mas você não. Se os seus filhos forem infiéis, você não. Se os seus pastores forem infiéis, mas você não. Deus está te ensinando, no meio da dor, no meio da crise, no meio da tentação, no meio da perseguição, debaixo de tanta luta e calúnias, a você ser fiel, a deixar as atitudes de vaidade e deslealdade, e receber o Espírito de Deus, ter um estilo de vida, o hábito, a vida daquele que deu a sua própria vida e foi fiel até a morte. Seja fiel à sua família, seja fiel à sua casa, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu trabalho, seja fiel ao irmão que está do seu lado, seja fiel aos seus pastores. Como eu falei, esses foram os ensinamentos mais importantes sobre a minha vida, porque eles fazem a diferença sobre uma colheita, sobre ser uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoada, ou ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que vive das migalhas do milagre. Que você possa se manter fiel, e que você possa chegar ao final deste ano, e você ver as diferenças, porque a verdadeira bênção só recebe aqueles que são fiéis. Jesus só recebeu a coroa da vida, se assentou à destra do Pai, e recebeu o poder e a autoridade, e novamente reinou e governa sobre tudo e todos, porque Ele foi fiel até a morte. Talvez você tenha que ser fiel até a humilhação. Talvez você tenha que ser fiel até o isolamento, onde todos te deixam. Talvez você tenha que ser fiel, sozinho no seu trabalho, em meio a tanta tentação, onde todos roubam, todos tiram vantagem, todos entram mais tarde, todos saem mais cedo e se beneficiam. Mas seja fiel você. Seja fiel, tenha hora para entrar, tenha hora para sair. Vista a camisa da empresa, honre os seus patrões, honre os seus líderes, honre o seu esposo, que é o primeiro líder que está com você e está ao seu lado. Honre o seu marido, honre os seus filhos. Diga toda a honra e toda a glória ao Senhor. Deus disse: como você diz que me ama se não ama o seu irmão? Tem pessoas hoje que querem dizer que honram a Deus sem honrar os seus pastores, sem honrar os seus líderes, o seu esposo, a sua esposa. Como pode você dizer que me ama se você não ama nem o seu irmão que você vê? Como você pode dizer que me ama, eu que sou Deus, e você não me vê, se você não ama o seu irmão? Como você pode dizer que respeita a Deus e a casa de Deus, se você não respeita os homens de Deus? Diga: é um ano de governo, e só vai governar aqueles que possuem uma mente fiel, que possuem o Espírito de Jesus Cristo, que foi fiel até a morte.